Você recebeu um treinamento, separou o seu tempo, mas não teve o resultado esperado. Se você é um líder, gestor ou um educador corporativo e quer entender como funciona para gerar um processo de aprendizagem corporativa que traga resultado real, fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Débora Vieira, eu sou mestre e doutoranda em educação na PUC-Rio e eu ajudo empresas e indivíduos a transformarem conhecimento em resultado. Para isso, eu preciso começar pelo problema. O que esse tipo de treinamento resolve e por que é importante a gente falar que é um processo de aprendizagem e desenhar ele. Começando porque a maioria dos treinamentos não funcionam simplesmente porque a empresa vai pedir: eu quero um treinamento de comunicação, eu quero aqui um treinamento de liderança, eu quero um treinamento para ajudar os meus líderes a liderarem melhor e gerirem melhor os seus times. Então a empresa pede um objetivo, ela está pedindo aquilo que ela deseja e ela às vezes não vai saber exatamente falar para você qual é o resultado que ela espera e os problemas que ela tem. E é exatamente aqui que mora o perigo. Por quê? O perigo pelo qual a maioria desses treinamentos não funcionam, eles não têm o resultado esperado, é justamente porque ninguém faz a pergunta que é necessária. Muitas vezes, esses treinamentos, o problema não é por falta de um bom conteúdo, não é porque o profissional ele não é capacitado dentro daquilo ali, daquele tema, daquele assunto, mas porque esse processo de aprendizagem corporativa, ele não é bem desenhado pensando nas especificidades do público. E é isso que a gente vai falar e vai ver aqui hoje. Então, a gente precisa entender que existe um lugar onde se quer chegar. E este lugar é o resultado. A gente pode chegar no resultado, às vezes, assim que termina o treinamento? Até pode. Às vezes, a habilidade ali que precisa desenvolver pode ser uma habilidade muito objetiva. A gente vai chegar nesse resultado ao longo do tempo? Muito mais provável que vai ser uma mudança de comportamento que vai vir junto com habilidades e capacidades que vão ser desenvolvidas. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa desenhar esse processo de aprendizagem de modo que os indivíduos que vão participar deles entendam que não estão ali consumindo conteúdo. Eles estão ali para aprender e modificar algo que já é feito. Então, o problema mora exatamente nisso aqui. Então, a gente precisa entender qual o resultado esperado para que a gente comece a desenhar como que será esse treinamento. Número 1, a gente vai fazer uma reunião diagnóstica. E aí, aqui dentro da reunião diagnóstica, é muito importante falar que nesse momento não é uma reunião de venda. Esse momento aqui é uma reunião de entendimento. É uma reunião onde você vai conversar com, de repente, esse seu potencial cliente e você vai fazer perguntas. É um momento em que você faz perguntas direcionadas e você quer que ele fale, você quer ouvir mais do que falar. Na reunião diagnóstica, nós temos algumas coisas que a gente precisa entender. E dentro dessas coisas, a gente tem algumas perguntas que precisamos fazer. Número 1, qual o problema que originou esse pedido? Então, qual é a origem que fez com que eles conseguissem identificar que eles precisam desse tipo de treinamento, que eles precisam de um profissional capacitado para trazer aquele conhecimento e fazer com que aquele conhecimento vire uma ação. Qual o resultado esperado? Então, o que eles esperam a partir disso? E eles esperam como? São todos? A gente tem aqui todos os colaboradores, eles esperam que tenha o mesmo resultado? Ou a gente pode categorizar esses resultados e direcionar esse treinamento, distribuir esse treinamento de uma forma diferente para cada um deles? Quem são esses participantes? Qual o perfil deles? A gente atendeu uma empresa essa semana que estava buscando treinamento em que a gente pediu como se fosse uma espécie de currículo dos profissionais que iam participar desse treinamento. É um treinamento de inteligência artificial e a gente precisa entender, é um treinamento técnico,
mas apesar de ser um treinamento técnico, é um treinamento que vai passar por esse processo de aprendizagem e a gente precisa entender o perfil, a gente precisa entender em qual nível eles estão para a gente conseguir levar um conteúdo adequado. Ah, mas tem pessoas de diferentes níveis. Beleza. Então, a gente precisa entender que, de repente, a gente vai ter que trazer um conteúdo para nivelar o conhecimento em termos de colocar todas aquelas pessoas que vão participar do treinamento em um nível parecido para a gente conseguir avançar a partir dali. O que já foi tentado antes? Então, se a gente está falando de um treinamento de liderança, esses líderes já tiveram algum outro tipo de treinamento? Esses líderes têm algum direcionamento específico da empresa? A gente tem aqui, de repente, um CEO que a gente precisa conversar com ele para entender qual é a visão e o que a gente precisa passar no nosso treinamento para essas lideranças? Então, tudo isso é importante. E como vamos medir o sucesso? É sobre a adaptação de uma ferramenta, é sobre o uso de alguma ferramenta específica no cotidiano? Não, é sobre comportamento. E o que a gente espera? Como que a gente vai medir comportamento? É com feedback? É com relacionamento? É fazendo, de repente, um formulário e disparando para as pessoas que trabalham umas com as outras para tentar identificar? É com reunião? Então, a gente precisa saber como medir, porque para a gente conseguir saber se houve de fato uma mudança a longo prazo, a gente precisa conseguir medir aquela mudança. Como eu falei, alguns treinamentos, por exemplo, a gente consegue ter uma mudança imediata. Então, se você vai ensinar o uso de uma ferramenta e ao final você dá um problema para aquele grupo resolver utilizando aquela ferramenta, você consegue perceber onde ficaram ali algumas lacunas, onde que eles desenvolveram bem, o que precisa melhorar, o que precisa trabalhar mais. Então, você às vezes vai conseguir medir isso de forma imediata. E depois, ao longo do tempo, eles vão aperfeiçoando. Mas se é uma mudança de comportamento de comunicação, por exemplo, a gente não vai conseguir necessariamente medir imediatamente. Mas aquilo, ao longo do tempo, você, como o educador nesse contexto, você precisa conseguir garantir que vai existir alguma forma de você medir ao longo do tempo para você identificar, de repente, o que precisa ser mais trabalhado ou o que de fato já foi efetivo, o que você vai precisar repetir uma próxima vez, o que você vai precisar solicitar. Então, isso é muito importante. O que a empresa pede é diferente do que a empresa precisa, pode ser diferente. E é o seu trabalho identificar isso. Então, a empresa vai chegar para você, ela vai te pedir um determinado treinamento, por exemplo, treinamento de comunicação. Ela vai falar assim. E às vezes, ao invés de ser um treinamento necessariamente de comunicação, pode ser que seja um treinamento de gestão de informação. Às vezes o pessoal está se comunicando, mas essa comunicação fica perdida. E fica perdida não em termos da forma como fala, mas às vezes fica perdida dentro de um monte de ferramentas que eles estão utilizando e não conseguem centralizar aquela informação de modo que os departamentos conversem entre si. Então, a gente precisa conseguir fazer nessa reunião esse diagnóstico para a gente conseguir oferecer o que de fato vai gerar transformação, o que de fato vai gerar resultado. Para isso, a gente precisa entender se o que a empresa está comunicando que ela precisa é, de fato, o que ela precisa. Como que a gente faz isso? Em uma reunião com as perguntas específicas e analisando todas as demandas que estão sendo trazidas ali pela empresa. Nossa função, então, é a gente conseguir entender essa necessidade real para que a gente consiga, de fato, ajudar a empresa a ter resultados dentro daquilo que ela precisa. Diagnóstico do público é muito importante. Por quê? A gente precisa entender quem vai receber o treinamento. E isso de quem vai receber, a gente não está falando só, como eu falei lá em cima, de analisar um currículo, de analisar um perfil. A gente está falando do contexto do trabalho dessa pessoa. A gente está falando de resistências e motivações. Posso até dar mais uma vez um exemplo, uma outra empresa que a gente atendeu para treinamentos. Eles vieram já falando, eles têm resistência com determinada ferramenta, eles têm resistência com determinado assunto, porque eles pensam assim. Então, a gente precisa entender o que a empresa já está trazendo ali e a gente precisa identificar. Então, a gente já falou,
Será que eles vão ter algum tipo de resistência de uma pessoa de fora vir ensinar eles fazer isso? Será que de repente não vai ficar, tá vindo me ensinar a fazer o meu trabalho que eu faço há anos? Então, tudo isso a gente precisa saber, porque quando você chegar, você já precisa chegar quebrando o que é resistência, então você já sabe previamente, então você vai conquistar esse espaço e você vai saber também quais são as motivações. Então, como motivar, como fazer com que aquelas pessoas de fato participem do treinamento e depois pratiquem aquilo que elas aprenderam ali no treinamento. Então, a gente precisa entender isso. Carga cognitiva. Importante, a gente fala muito aqui sobre isso no canal, tem outros vídeos que eu vou falar, por exemplo, sobre carga cognitiva. O vídeo Fritando o Cérebro é um vídeo muito importante que eu acho que vale a pena você assistir, porque eu falo sobre isso, né? E eu falo desse uso principalmente de inteligência artificial. E é importante saber o que significa isso? A gente está falando aqui, primeiro, de níveis, então a gente pode ter pessoas de diferentes níveis, né, iniciantes, pessoas mais experientes, então a gente precisa pensar em processos didáticos diferentes, mesmo que o treinamento seja único, a gente vai precisar pensar em alguns caminhos para conseguir englobar todas essas pessoas, todos esses níveis dentro desse contexto, e a gente está falando de pessoas que têm ali suas vidas particulares, o trabalho, elas têm as preocupações, elas já estão fazendo outras coisas, com processos dentro da empresa rodando, elas não estão de férias esperando você chegar lá e dar um treinamento para elas. Elas estão com tarefas, elas estão com coisas a entregar, elas estão com cobrança e elas têm outras particularidades que estão consumindo carga cognitiva. E o que isso significa? Elas estão com processamento de informações e elas estão precisando aprender novas informações. Como eu sempre falo, a gente tem que entender que aprendizagem é um processo desconfortável. Eu gosto muito de falar que é zona de desconforto da aprendizagem. Esse é um lugar que a gente precisa se colocar sempre. Só que é desafiador. Tudo aquilo que te tira do seu eixo, que te tira da tua zona de desconforto, vai te causar incômodo. Aqui a gente está falando de um processo de aprendizagem. Então, se você chega dentro da empresa para dar um treinamento, você está levando um novo conhecimento, você está levando novas informações, ainda que elas não sejam 100% novas, é uma outra pessoa de outro contexto trazendo aquilo para ajudar nessa mudança de comportamento, e para isso você precisa entender que existe uma carga cognitiva. E essa carga cognitiva, ela funciona tanto quando a gente fala de você dar um conteúdo muito avançado para alguém que é iniciante, que vai pesar, vai fazer com que ela tenha um desgaste muito grande para conseguir compreender e acompanhar, mas a gente está falando também do volume de conteúdo. Então, quando você pensa num treinamento, você precisa pensar sobre esse processo. Precisa entender que quanto tempo você vai levar para conseguir tirar aquela pessoa de um ponto para o outro, tendo em vista que, de repente, você tem um grupo misto. Agora, se você tem um grupo separado, não, eu vou fazer um treinamento específico para esse grupo que é iniciante, depois eu vou fazer um treinamento específico para esse grupo que é um grupo avançado. Eu vou fazer um treinamento de comunicação, vou fazer um treinamento de comunicação para devs, para pessoas que trabalham na área técnica, então essas pessoas naturalmente elas se comunicam mais através de ferramentas. Não, vou fazer para líderes, essas pessoas geralmente elas se comunicam mais em reuniões, em sala de reuniões. É o mesmo tipo de treinamento? Você pode falar das mesmas técnicas e estratégias de comunicação, mas ali a gente tem dois níveis diferentes. Tem gente que trabalha todo dia, o dia inteiro, se comunicando, falando, orientando, e a gente tem gente ali que não, que vai trabalhar o dia inteiro com uma máquina, vai trabalhar o dia inteiro desenvolvendo e às vezes tem uma deficiência, vamos colocar assim, maior de comunicação. Então, são níveis diferentes. Se você vai colocar os dois no mesmo lugar, você precisa encontrar uma linguagem comum para passar para os dois. Se você vai fazer treinamentos diferentes, beleza, você vai encontrar uma linguagem específica para cada um desses públicos. Então, isso é importante de se entender e ser avaliado antes de você fazer o treinamento e enviar a proposta.
Terceiro ponto, perfil do aprendiz adulto. Adulto não aprende como criança, não aprende como adolescente. Muito provavelmente você já deve ter percebido, se depois de adulto você tentou voltar a estudar, ficou aí muito tempo, que você vai ter algumas dificuldades. De repente, o que funcionava antes para você não funciona hoje, porque naturalmente você mudou, tudo em você mudou. O seu contexto mudou, suas responsabilidades mudou, o seu cérebro também mudou. Adulto vai aprender principalmente por problema e não pelo conteúdo. Você precisa identificar o problema. Lembra que eu falei lá em cima de identificar o problema, que foi o que fez demandar aquele treinamento? Então, você precisa identificar o problema e começar por ele. A primeira coisa que você vai apresentar é esse problema, para depois você dizer que você vai trazer a solução. Como resolver esse problema? Você não vai sentar e começar a atacar conteúdo ali nas pessoas. Senta aí, fiquem aí quietinhos para ouvir o que o professor tem a dizer, o que a professora tem a dizer para você. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai passar 10 minutos de palestra, você vai olhar e 80% do seu público vai estar mexendo no celular, fazendo outra coisa que ele acredita ser mais importante e relevante para aquele momento. Então, o adulto ele precisa ver uma aplicação imediata. A partir do momento em que você mostra para ele que existe um problema e que o que você vai trazer é a aplicação, você vai trazer a prática para poder resolver aquele problema e não só um conteúdo abstrato, isso é muito importante. Ele vai identificar a importância e isso vai motivar. Então, ele vai ter um motivo para ele prestar atenção e colocar em prática e agir. Então, você precisa enxergar esse caminho e levar isso para ele. Então, quando a gente fala de aprendizagem de adulto, a gente está falando de um ser humano que já tem bagagem e experiência, e toda essa experiência precisa ser enxergada também como um recurso e não como um obstáculo. Tem gente que fala assim, né? Nossa, a pessoa é igual, vamos lá, instrutor de autoescola. É melhor, prefiro pegar quando a pessoa nunca dirigiu, nunca pegou um carro, porque vem cheia de mania, vem cheia daquilo. Verdade. Mas ao invés de você enxergar isso como uma resistência, como um obstáculo, enxerga como um recurso. Pega aquilo que a pessoa já sabe e a partir daquilo que ela já sabe, você traz as novas informações e mostra a forma correta de ser feito, a forma correta de agir dali para frente. Então, se você vai dar um treinamento numa empresa e esse treinamento é sobre liderança, você não tem que pegar e descartar tudo que aquele líder já fez. Você vai entender o que aquele líder já fez, você vai trazer a experiência dele, perguntar o que funcionou, o que de repente não funcionou tão bem, e a partir da experiência dele, você começa a construir um conhecimento com ele a partir daquilo que você trouxe. Então, vocês vão unir essa experiência. E é muito bom entender isso, porque a gente sai, quando a gente está ali no papel de quem está dando o treinamento, no papel do educador, a gente sai um pouco dessa centralidade do conhecimento, como se a gente fosse o detentor que sabe tudo e aquela pessoa do outro lado está ali passiva apenas para receber aquilo que você tem a ensinar. Não é assim. Todos nós temos experiência, bagagem e algum conhecimento. Às vezes eu não sou especialista na mesma área que você, mas por ver coisas parecidas eu vou acreditar que eu já sei algo. E você, no lugar de educador, precisa saber valorizar esse conhecimento prévio que eu tenho. E isso é muito importante quando a gente está falando aí de processos de treinamento corporativos, educação corporativa. Seguindo, a gente tem a sequência didática. O que é a sequência didática? Muitas pessoas confundem sequência didática com lista de conteúdo, com tudo o que vai ter aqui que a gente vai falar. A sequência didática, ela não é uma lista, ela não são tópicos daquilo que você vai falar. Você precisa pensar ela como uma progressão de aprendizagem. Por isso o nome sequência. Então, é uma aprendizagem sequencial, onde você vai construindo junto com aquele indivíduo, junto com os seus alunos, o seu público, aquele conhecimento. E o processo de aprender é um processo de construir. A gente, como eu falei, né? A gente já tem as nossas experiências prévias, a gente tem acesso a um novo conhecimento e a gente constrói algo novo a partir daquilo. E é por isso que, apesar de a gente conseguir partir, às vezes, de um mesmo lugar, quando a gente vai dar um treinamento,
as experiências, elas não são todas iguais, porque as pessoas não partiram todas do mesmo lugar e as suas experiências anteriores são diferentes também. A gente precisa ter noção de alguns pontos. E aí eu trouxe aqui a teoria que se chama princípios de instrução. E essa teoria, ela foi feita, na verdade é um método, né? Foi feito justamente para pensar em treinamentos corporativos. Ela parte de um problema real. Como eu falei, você chega e você identifica qual o problema que foi origem da necessidade daquele treinamento. Depois, a gente tem um momento de ativação. E aí, sim, a gente passa para o momento de demonstração, onde você traz ali aquilo que você tem para contribuir, aplicação e integração. A pessoa vai aplicar no seu cotidiano até que aquilo de fato se transforme em um comportamento e esse comportamento já vai estar integrado no cotidiano. Então você precisa partir de um problema real para você conseguir fazer a ativação desse público, você envolve esse público nesse processo, você demonstra com aquilo que você tem, que você está ali para oferecer de conhecimento e bagagem, aí eles aplicam e depois eles entregam. Integram. Chegou a fazer um trava-língua aí. Conteúdo programático. O conteúdo programático, ele vem depois que você programa essa sequência didática. E aí sim, a gente está falando sobre o que vai preencher esse espaço. A sequência, ela vai definir o que e em que ordem. E o conteúdo, ele vai preencher cada uma dessas etapas. Então, se você vai dar uma aula específica de falar em público, tá? Então, falar em público, você já definiu lá dentro da sua sequência didática, depois que você colocou algumas outras aulas ali. Aí, dentro do tema, do tópico, né, ali, falar em público, dentro desse tópico que está dentro de uma sequência lógica, não é um tópico solto, obviamente, você vai falar, beleza, então qual conteúdo eu vou preencher esta aula? O que eu vou falar aqui quando eu quiser falar sobre falar em público, sobre palestras, sobre como se expressar bem, sobre como, de repente, fazer boas apresentações para time. Então, você pode fazer aí diversos tipos de treinamento. Aqui eu dei um exemplo de comunicação, mas você precisa pensar o que você vai fazer. Então, quando a gente, por exemplo, vai programar um treinamento, a gente parte exatamente disso. A gente entende o que a gente precisa trazer para agregar e para poder conseguir gerar essa mudança de comportamento, e dentro disso a gente vai criar essa sequência lógica em que eles vão construindo, em que esse conhecimento vai crescendo, você vai colocando essa construção desse castelinho, daquela habilidade ali a ser desenvolvida e daquela mudança comportamental, e dentro disso você vai conseguir enxergar os conteúdos que você vai dar, que você vai trazer para o seu público. Modalidade presencial, online ou híbrido. É muito importante falar disso, por quê? Porque você vai definir a sua estratégia didática a partir do momento em que você já sabe a sua modalidade. Porque às vezes você quer programar, por exemplo, alguma coisa que seja mão na massa. E aí esse mão na massa sei lá, de fato mão na massa. Você vai botar ali uma atividade que é uma ativação, que é uma estratégia que você vai usar alguns recursos. Você contar que a pessoa online, no trabalho dela, ou na casa dela, ou mesmo que eles estejam numa sala, cada um vai ter aquele recurso disponível, você está fazendo, de repente, uma sequência didática que não vai dar certo. E aí você vai precisar improvisar em cima da hora. Então, antes de você definir tudo, você precisa já alinhar junto com a empresa qual a expectativa. A gente vai fazer online, a gente vai fazer presencial, a gente vai fazer híbrido. Por exemplo, a gente fez agora uma proposta de um treinamento em que a gente entendeu a importância de ser híbrido. A gente sabe que algumas coisas a gente consegue fazer bem online, mas outras coisas, o contato presencial, porque não é nem questão, no nosso caso, questão de recurso material, mas esse contato presencial, ele vai ser importante para gerar confiança, gerar motivação e vínculo, porque o vínculo também é importante no processo de aprendizagem. Então, a gente entendendo isso, a gente já sugeriu para a empresa como que a gente acha que deveria ser feito. A proposta, e aí o que a gente faz nesse momento da proposta?
A proposta, a gente precisa enxergar que ela não é um documento de venda necessariamente. E aí, falando de proposta em que a gente está fazendo um treinamento corporativo. Aquilo ali é uma tradução de diagnóstico. Então, a gente precisa mostrar o que a gente conseguiu identificar, o que a gente sabe da empresa, mostrar dentro da proposta aquilo que a gente vai trazer de pedagógico. Então, esse lado da proposta de fato pedagógica e não só comercial. Então, trazendo essas mudanças comportamentais esperadas, quais os objetivos que a gente tem para cada uma das etapas do treinamento, ou se é uma etapa única, mas para cada um dos conteúdos que a gente vai abordar ali. E a gente vai trazer o resultado. Então, qual o resultado esperado? Você vai fazer com que a empresa consiga entender o que vai acontecer e por que aquilo vai acontecer. Então, é muito importante que você enxergue a proposta dessa forma para que você não traga ali uma proposta puramente comercial que vai fazer com que o seu cliente olhe e veja mais do mesmo. Você vai com certeza absoluta se diferenciar se você conseguir nos seus treinamentos daqui para frente colocar na sua proposta toda essa parte de sequência didática, toda essa parte de mostrar que você está preocupado nessa mudança de comportamento e nessa aprendizagem de fato efetiva. Por fim, o processo. O processo é: você vai criar um diagnóstico da empresa, depois você vai fazer um diagnóstico do público, você vai planejar a sequência didática e aí sim você vai entregar uma proposta que demonstre valor, transformação e resultado naquilo que você está propondo ali para aquela empresa. E é muito importante você conseguir mostrar que você pensou algo que é algo individual. É algo que vai, de fato, atingir, né, sanar aquela necessidade. Não é algo rápido, não é simples, mas é exatamente por isso que funciona e é exatamente por isso que você vai se destacar. Quando você for fazer o seu próximo treinamento ou, de repente, você como gestor ou líder for contratar uma próxima empresa para trazer um treinamento para o seu time, você precisa entender e estar de olho nisso. De repente, você já tem a experiência de ter contratado inúmeros treinamentos que parece que funcionou, mas ao longo do tempo você não viu mudanças efetivas. Muito provavelmente porque ali foi uma exposição de conteúdo e não que o conteúdo fosse ruim. O conteúdo ele pode ser o melhor possível, mas se a pessoa não entende como funciona um processo de aprendizagem, ela não vai conseguir fazer com que esses outros indivíduos que estão ali do outro lado, na posição de aluno, de aprendiz naquele momento, sejam ativados, motivados e consigam gerar os resultados esperados. É isso, eu espero que você tenha gostado deste vídeo no canal. Pretendo trazer mais vídeos deste tema aqui. A educação, ela está em todos os lugares e ela tem poder de transformar o nosso cotidiano. E é a partir do processo de aprendizagem que a gente consegue transformar conhecimento em resultado. E aprender a aprender é o seu novo superpoder e é o que vai te manter relevante em qualquer futuro, não importa o que aconteça. Até a próxima!